Olá! Com um déficit de 200 mil moradias, a cidade de São Paulo vê mais uma vez a lei que faz parte do plano diretor e que diz respeito à habitação ser alterada. Mas será isso suficiente para solucionar esse panorama da cidade? Para falar sobre o tema, o vereador Toninho Vespoli do PSOL. Olá, muito obrigada. Olá, tudo bem? Antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos ver a reportagem da Beatriz Benfatti. A Lei de Zoneamento, encaminhada à Câmara no dia 2 de junho de 2015, partiu do gabinete da Prefeitura de São Paulo e integra o Plano Diretor. A mais nova alteração diz respeito ao uso e ocupação do solo, que transforma as zonas especiais de proteção ambiental e mananciais em zonas mistas. Segundo alguns setores da Câmara e da sociedade civil, a mudança abre caminho para a especulação imobiliária em áreas que, originalmente, seriam programas de habitação popular da Prefeitura. Mas será que as pessoas sabem o que é o plano diretor? Eu sei que estava tendo muita discussão, que foi aprovado com algumas alterações, mas eu não me informei. Atualmente eu não estou por dentro do assunto. A última parte que eu ouvi falar, estava tendo encontros regionais em alguns bairros para discutir com relação ao plano diretor em determinada região, para ser mais específico. Mas a partir dali eu não acompanhei mais. Eu queria saber mais. Porque eles só falam da discussão, mas também não vi muito detalhamento, alguma coisa para uma linguagem que simplificasse para que a população conseguisse entender. Não é muito divulgado também para o público. Você tem que acompanhar Diário Oficial, essas coisas que eu atualmente acho que não é o meio de mídia correto para o cidadão comum acompanhar esse tipo de informação. Não posso culpar a mídia com tudo, mas eu acho que falta um pouco mais de divulgação, sim. Que senão eu saberia, que eu também não sou tão alienada assim. Como vimos, as pessoas mal sabem o que é o plano diretor. O que dizer então sobre a questão de moradia, assunto de grande interesse da maioria da população? Toninho, como a gente viu na reportagem, o texto é de difícil acesso, as pessoas estão reclamando bastante de poder participar desse processo tão importante que diz respeito a mudanças significativas na cidade. Por que você acha que existe essa dificuldade, esse não pensamento na população para ter o acesso e para a população ser ativa nesse processo? Eu acho que tem uma coisa cultural no Brasil, né? Que eu acho que sempre os donos do poder se acharam que eles que têm que dar o rumo para essa nação, né? Então, essa dificuldade de você ter textos totalmente técnicos e burocratizados, não permitindo o acesso da grande população para que realmente elas possam participar do debate, isso faz parte dessa mentalidade histórica que alguns têm que dirigir o processo. Infelizmente, eu acho que apesar de que estamos no século XXI, ainda tem muito disso ainda hoje, e eu acho que é algo que a sociedade tem que exigir e quebrar isso aos poucos e falar, olha, nós queremos participar do processo. Até houve várias audiências públicas nas regiões, isso é fato. Mas assim, qual foi a comunicação para as pessoas participarem e quando é que eles tinham direito ao texto? Então vou dar só um exemplo. No meio do processo, cada vez houve vários textos. Então, tinha pessoas que foi por uma audiência pública que tinha pegado o segundo texto e já estava no quarto texto. Então, assim, é muito difícil todo esse processo, desse jeito, para as pessoas participarem, né? Como você acha que isso poderia ser alterado? Quais atitudes poderiam ser tomadas para que as pessoas realmente tivessem acesso a isso? Uma das questões, eu acho que é dilatar o prazo. Se você pegar a lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, né? Cidades bem menores que São Paulo e com bem menos habitantes, elas tiveram um processo de 3 a 5 anos para ser elaborado. Porque aqui na cidade de São Paulo você tem que ter um processo tão rápido, desde a discussão com o Executivo e Legislativo, e isso tem mais ou menos 1 ano. Nós colocamos na Câmara Municipal um PL para prorrogar esse prazo, né, mas infelizmente não foi muito bem visto pelo Executivo. Mas acho que se você consegue dilatar o prazo, de fazer com mais calma, com mais cuidado, ter um texto com uma linguagem bem acessível para que as pessoas possam participar e principalmente, apesar de ter também, que é uma terceira coisa que eu acho importante, né? Apesar de ter tido audiências públicas, mas você não discutir a cidade,
você discutir, por exemplo, em um plano diretor regional, você discutir a sua localidade. Porque às vezes para a pessoa que... Eu mesmo sou vereador dessa cidade, eu não conheço a cidade como um todo. Ela tem muitos problemas, ela é muito grande. Eu posso ter passado, por exemplo, em um bairro na Zona Sul, mas eu não conheço em detalhes. A pessoa que mora ali, ela conhece em detalhes a sua região. Então ela tem muito mais condição de colaborar na sua região do que com todo na cidade. Não que ela não possa fazer isso. Mas se a gente também tivesse tido planos regionais com linguagem fácil e um espaço bem aquém para você poder fazer as discussões, eu acho que isso tinha facilitado bastante, a gente tinha tido mais pessoas participando do processo. Já que você tocou na questão da ocupação do solo, uma das últimas alterações que teve na lei de zoneamento, essa lei que parte do gabinete da prefeitura, foi em relação às zonas especiais de proteção ambiental e mananciais, que inicialmente seriam destinadas, por não ser possível a recuperação desse solo, para zonas especiais de interesse social, destinadas à moradia popular. Só que teve uma alteração que transformou essas zonas em zonas mistas, que abre para iniciativa privada e que abre para se construir comércio e moradia. Eu queria saber como você vê, como você enxerga essa mudança. Esse foi um dos motivos, inclusive, que eu votei contra. É que, assim, o plano diretor e a lei de uso de ocupação do solo, ela tem uma óptica, né? Então, se você pegar o grosso das questões, assim, se você olhar o plano como um todo, ela reforça a segregação espacial que nós temos hoje. Então, por exemplo, se você colocar assim, se falou muito nos eixos de mobilidade, né? Que é os eixos de trem, metrô, monotrilho, que é o adensamento desses lugares, para que as pessoas não tenham o pêndulo de morar na periferia e trabalhar no centro-oeste, no caso, né? Isso, no meu ponto de vista, é uma falácia, porque se você pegar, por exemplo, as zonas AZEIs, que é as MASPA das AZEIs, e colocar em cima do eixo de mobilidade, você vai perceber que a intersecção não chega a 2% de todas as áreas das AZEIs. O que isso quer dizer? Que as AZEIs continuam na periferia, então os planos habitacionais para os pobres vão ser colocados na periferia, enquanto os eixos de mobilidade estão tudo destinado à especulação imobiliária. Então, assim, o plano diretor, no nosso ponto de vista, ele fortalece, ele reafirma a segregação espacial. E por que eu estou falando isso quando você fala da ZEPAM? Porque isso tem tudo a ver. Porque aqui nessa cidade, nós somos constituídos por classes sociais. Então, quem incidiu bastante no plano diretor foi o Secov, né, que é o sindicato ligado às empresas, às empreiteiras. Né? Toninho, desculpa te interromper, eu acho que esse é um assunto que a gente pode deixar para o próximo bloco, porque a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. A gente já volta com o Papo.com. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Voltamos com o Papo.com. Bom, como a gente estava falando sobre a questão da lei de zoneamento e o interesse das incorporadoras na alteração da lei de zoneamento, né, Toninho? Como você estava contando para a gente. Isso. Até porque a ZEPAM, a questão das leis, para mim, é um conjunto tudo integrado. À medida que eles querem as fatias melhores da cidade para poder ter alta taxa de lucro, é o que aconteceu também com as ZEPAMs. Em vários pontos da cidade estavam marcando como área de proteção ambiental e na segunda votação houve várias emendas tirando várias áreas de proteção ambiental para colocar como área mista. Esse, também falei no outro bloco, é um dos motivos que eu votei contra o plano. Que isso é ruim, mas tudo isso é o interesse de alguns setores da sociedade que querem simplesmente ter alta taxa de lucro, não pensando no bem comum, eu acho que de toda a população.
né? Isso eu acho que é inaceitável. E eu acho que para isso que existe o Estado. Eu não sou uma pessoa, você está falando o quê? Que as empreiteiras então não têm que ter lucro? Não, toda empresa tem que ter lucro, mas o Estado tem que regular essa relação entre o bem comum e o lucro das empresas, e quando a gente chega em uma equação que todos sejam bons para todos, e não só seja bom para alguns. Com relação à questão da moradia na cidade de São Paulo, a gente sabe que a atual gestão entrou no poder com uma meta de construir 55 mil moradias, só que até o atual momento apenas 8 mil foram construídas. O grande argumento da prefeitura é de que, por conta de cortes no programa de Minha Casa Minha Vida, esse número não pode ser maior. Você acredita que com essas alterações na lei de zoneamento, esse panorama poderia ser diferente? A gente poderia estar entregando mais casas para a população? Não, tanto o PDE como a Lei de Uso e Ocupação não vai alterar esse processo. Até porque para fazer isso você precisa de investimento. A Prefeitura mesmo, no orçamento que foi aprovado na Câmara Municipal, colocou vários projetos nessa relação de fazer convênio com o governo federal. Por conta de crise e vários outros motivos, esse dinheiro não está vindo. Então não adianta você simplesmente ter áreas de ZEI se você não tem dinheiro para fazer os programas sociais, né, e os programas habitacionais. Então o PDE e a Lei de Uso e Ocupação não vai interferir na construção de moradia, né. Agora sim, por exemplo, o PDE tirou que imóveis vazios ou que não está cumprindo a sua função social poderia ter o IPTU progressivo, né? Mas a prefeitura até agora nem chegou a cadastrar esses imóveis, porque a gente fala que tem uma déficit de 200 mil habitações na nossa cidade, mas também a gente tem em torno dessas 200 mil imóveis vazios. Então o problema não é construção, mas é como que você faz essa discussão sobre a questão de habitação em um outro prisma, porque tem 200 mil imóveis vazios na nossa cidade. E quais as alternativas que você enxerga que seriam possíveis dentro desse quadro para pelo menos amenizar essa questão da habitação na cidade? Uma das questões é usar já os instrumentos legais que tem no caso do IPTU progressivo. Quer dizer, se a pessoa acaba tendo um imóvel vazio aqui que não está usando, cumprindo uma função social, ela tem que perceber que o interesse particular dela, de ter vários imóveis na cidade, 1 ou 2 ou 3 vazios, não pode sobrepor sobre o interesse da maioria da sociedade. Porque quando você estabelece um bairro, você leva infraestrutura para aquele bairro. Se você tem vários imóveis no Brasil, o poder público fez o investimento naquela região e está fazendo um investimento para quem se o imóvel está vazio. Então a gente tem que, eu acho que usar esses instrumentos para que a gente possa incentivar aquela pessoa a vender o imóvel ou a alugar o imóvel. A gente já discutiu aqui sobre a linguagem da lei do zoneamento, sobre o acesso à população e sobre a forma como ela está sendo estruturada. Para finalizar, você acredita que a lei do zoneamento, parte do plano diretor, é uma solução completa para a questão habitacional da cidade? Não, inclusive minha crítica é que eu acho que essas duas leis vão piorar muito a situação da cidade, porque você liberou um adensamento na cidade. Por exemplo, esses eixos de mobilidade, você pode ter o tamanho do gabarito, que é o tamanho da altura do prédio, infinito, não tem um padrão mais. Né? Então, assim, você vai adensar de um tal jeito, sem ter mais terrenos vazios naquela área que você adensou, para você ter uma creche, para você ter uma escola, para você ter um parque. Ou seja, a gente vai degradar bastante a qualidade de vida das pessoas na cidade de São Paulo. Bom, com certeza esse é um tema que demandaria muito mais tempo para a gente discutir. A questão da habitação é uma questão muito complexa, mas eu agradeço pela sua presença, pelos esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente hoje. E o programa Papo.com fica por aqui. Até uma próxima.